O programa Automania tem o apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo ao zero acidentes. Olá, sejam muito bem-vindos. Programa Automania começando agora. E esse programa mais que especial para mim, porque hoje é o meu aniversário e é uma grande felicidade estar aqui comemorando com vocês. Eu, Sherin Bueno, Bispo Neto e Rafael Lupatini, com todas as novidades do mundo automotivo e do automobilismo. Fique ligado, porque o programa Automania está no ar. E a Mercedes-Benz trouxe para o Brasil o Classe A Hatchback 200 AMG Line, que chega com muita tecnologia e esportividade. Confira! A Mercedes-Benz apresenta neste mês de julho os novos automóveis Classe A. A novidade combina um design exterior esportivo com muita tecnologia e conforto para o uso diário. O novo modelo chega ao país na versão Atiba, que é a 200 AMG Line. O design exterior é destaque neste novo produto. O capô inclinado para frente com duas elevações com o nariz de tubarão, combinados à grade do radiador redesenhada e aos faróis em LED de desenho plano. No interior, a exclusividade se reflete com a tela dupla independente de 10,25 polegadas que parecem flutuar com sua aparência ampla. A arquitetura interna, única nesse segmento, dá origem a um ambiente de iluminação especial. As três saídas de ar redondas em forma de turbina, características marcantes da Mercedes-Benz, são inspiradas no segmento da aviação. Seguindo a estratégia global Ambition 2039, a Mercedes-Benz estabeleceu o objetivo de lançar uma frota neutra em cor 2 de novos automóveis e vans a partir de 2039 em toda a cadeia de valor e ciclo de vida. O objetivo é reduzir pelo menos pela metade as emissões de cor 2 por automóveis na frota de veículos novos ao longo de todo o ciclo de vida em comparação com 2020 até o final desta década. Uma medida nessa direção é o uso de materiais reciclados. No novo Classe A, tanto o hardware quanto o software evoluíram muito. A última geração do MUX é ainda mais intuitiva. Ambas as telas criam uma experiência estética holística e podem ser personalizados conforme desejado com a ajuda dos estilos de exibição recém-projetados Clássico, Sport e Discret, e 7 opções de cores. O visor central oferece todas as funções como mídia, telefone, ajustes no veículo, entre outras funções, e pode ser operado direta e convenientemente como uma tela sensível ao toque. O assistente de voz MUX também pode explicar as funções do veículo e oferece suporte quando você deseja conectar seu smartphone via Bluetooth. O sistema de telemática foi revisado e impressiona com seu novo design e desempenho aprimorado. A conectividade com smartphones é possível via Apple CarPlay ou Android Auto sem fio, e para maior conectividade, uma porta USB-C adicional foi adicionada e a capacidade de carregamento USB também aumentou. O novo Classe A estará disponível em toda a rede de concessionários da marca com preço sugerido de R$ 344.900 para o A200 AMG Line. Bispo, explica um pouquinho pra gente, porque a Mercedes, que é focada em modernidade, em clássicos, agora apresenta uma versão tecnológica e esportiva. Exatamente. Seguindo naquela veia dela de esportividade AMG, ela tá com esse hatchback, como a gente falou aí, né? Um motor 4 cilindros híbrido, com 163 cavalos de potência. Ele tem um adicional elétrico de 48 volts, o que trabalha mais nas arrancadas e retomadas de velocidade. É um carro urbano que vai virar um kartzinho aí, né? Vai ser muito bacana andar nesse carro. Quando vier, eu e o Lupatini vamos fazer uma coisa diferente aí, né, Lupa? E o Ford Mustang GT3 voltará a correr em Le Mans em 2024. Acompanhe!
There's no greater Ford racing story than Le Mans. It's full of history, excitement, and wonder. And we're deciding to return to Le Mans with our most iconic nameplate. People have memories of Mustang from the time they were 16 and learned to drive all the way to their last car. Very few cars have the heritage that Mustang does. Going to Le Mans and showing all those people who love Mustang around the world that this new Mustang is not only a very credible Mustang, it's the very best Mustang yet, and it's going to race and win just like all the others. I'm proud to introduce to you the Mustang GT3. It's a Mustang that brings years and years of heritage into the future. Set to inspire the hearts and minds of an entire new generation of Mustang fans. Now, who's ready to go racing with Mustang at Le Mans? Bispo, e que novidade é essa? Então, o Mustang GT3 já está em desenvolvimento para estrear nas pistas em 2024. A parceria da Ford Performance com uma fabricante de suspensão e a M Sports vai fazer o motor 5.4 berrar mais forte em Le Mans. E agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Fique ligado! O programa Automania tem o apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo aos 0 acidentes. Dirigir um caminhão é sobre sair de um ponto A e chegar a um ponto B. Mas não é só isso. O que realmente importa acontece entre a chegada e a partida. As horas acordado, enquanto os outros dormem. A saudade que aperta o peito, os pequenos detalhes e os grandes também. Porque a vida não acontece na partida ou na chegada. A vida acontece na estrada e vai continuar acontecendo. Volvo Caminhões. Nossa evolução é por você. A CCV Chevrolet, no Trevo do Tarumã, tem tudo para você sair de carro novo. Taxa zero, bônus especial, super avaliação e centenas de seminovos multimarcas com condições especiais. CCV, no Trevo do Tarumã, a líder em vendas Chevrolet. E aí, vizinho, tudo bom? Tá sabendo que o sinal da parabólica vai acabar? Com a chegada desse novo sinal 5G no Brasil, todas as parabólicas vão ser substituídas. Lá na minha propriedade, eu já instalei a nova parabólica digital Vivências TV Sat, livre de mensalidades, com mais de 60 canais gratuitos, qualidade de imagem Full HD e nem precisa de internet. Eu é que não vou ficar sem acompanhar o valor da Rua do Boi e nem deixar de assistir a minha missa no fim de semana. Tá esperando o quê? Cuida pra não ficar sem, hein? Instale a nova parabólica digital Vivências TV Sat na sua casa também. Vivências, tecnologia e cuidado para a sua casa. E os presidentes da Stellantis e da Citroën América do Sul apresentam o Ami, novo compacto 100% elétrico. Acompanhe a matéria. Olha que graça. Não é sensacional? A parte da frente e a parte de trás são a mesma peça. É a cara da Citroën. Bora? Vamos. O Ami, Antônio, ele tem essa versatilidade, né? Então a gente passa com ele em lugares que a gente normalmente não passaria com um veículo normal. Isso dá uma flexibilidade para a gente atingir vários clientes. Condomínios, a gente pode falar de centro de distribuição, supermercados, shoppings, aeroportos. E olha como é envidraçado. Olha a visibilidade que a gente tem. Vai até 45 km por hora. Além disso, você tem lugar para colocar 70 litros de bagagem. Agora, Antônio, uma outra coisa que é muito legal.
você carrega o AMI numa tomada comum de casa. E em 4 horas ele está totalmente carregado. Somente 4 horas? Somente 4 horas. Uau! 80 quilômetros de autonomia, você vai para muito pra lugar. Onde você quiser, né? A eletrificação super acessível. Então, Antônio, agora é eu? todo seu. Que lindo! Essa é uma hiper smart solução de mobilidade, então representa exatamente o que deveria representar Citroën. Nós, como Stellantis, temos o compromisso de ser carbon neutrais em 2038. Esse tipo de mobility device é a melhor resposta a esse compromisso. Então, Vanessa, acho que vamos lançar mesmo, viu? Não somente no Brasil, mas também no resto da América do Sul. Obrigada, Antônio. Fechado. Obrigada pela confiança. Nós temos aí, Bispo, mais um 100% elétrico que vai ser lançado já ainda no segundo semestre desse ano? Exatamente. Mas é um outro segmento. É um carro para grandes condomínios, supermercados, aeroportos. Ele tanto é compacto que ele não precisa de CNH para dirigir. Tem 45 km de velocidade máxima. É um carro para você... pequenos deslocamentos, digamos assim. Não é para você rodar na cidade. E na matéria de segurança de hoje, nós vamos falar da importância dos cuidados com os pneus, que ajuda na estabilidade, frenagem e conforto. Veja o vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Quem procura condução segura precisa entender bem o funcionamento da suspensão e dos amortecedores, tema que já apresentei nas 2 últimas matérias. Para quem está pensando em pegar a estrada e curtir o clima junino, saiba que uma dirigibilidade eficaz e segura requer uma verificação constante dos amortecedores, pneus e freios, componentes que formam o triângulo da segurança, assunto que vamos destacar agora em nossa matéria. Eu sou Tarcísio Dias, profissional e técnico em mecânica, além de engenheiro mecatrônico e radialista, e vou ajudar você a manter a manutenção do seu veículo em dia. Aproveite agora para se inscrever em nosso canal e marque o sininho para saber de todas as novidades. Vai fazer uma inspeção dos pneus, freio ou mesmo alinhamento? Aproveita e solicita uma inspeção do triângulo da segurança. Essa verificação consiste em 3 partes, quando o profissional checa componentes críticos dos sistemas que controlam a direção, a parada e a estabilidade do veículo. Para o melhor controle do veículo, os amortecedores ajudam a distribuir uniformemente o peso do seu carro entre os 4 pneus, melhorando assim o controle durante as curvas. Na frenagem, os amortecedores e freios trabalham juntos para ajudar seu veículo a parar mais rápido em condições difíceis de direção, mantendo os pneus e rodas em contato com a estrada. E no aspecto da estabilidade, temos que os amortecedores e pneus trabalham em conjunto para ajudar a maximizar o contato entre pneu e estrada, melhorando a estabilidade do veículo e minimizando a transferência de peso. Normalmente a troca de pneus está baseada no desgaste excessivo, ou seja, quando popularmente dizemos que eles estão carecas. São desgastes bem visíveis, facilitando o entendimento dos motoristas. Já os freios sofrem pelo desgaste das pastilhas, discos ou lonas, dependendo do sistema que o veículo possui. Basta observar se o pedal afunda excessivamente, se o carro demora a parar ou ainda se possui algum barulho anormal. Diferente dos pneus e dos freios, os amortecedores exigem uma atenção maior na hora da avaliação. Sua localização dificulta muitas vezes uma inspeção visual e, em muitos casos, o motorista se acostuma com a dirigibilidade do veículo durante o desgaste das peças.
fica muito difícil saber a hora certa de substituir os amortecedores. A importância da suspensão para a segurança do veículo é muito importante. Por isso, dependendo em que condições você roda, se você roda em ruas buracadas, se roda com o carro com muita carga, você deve levar em uma oficina de confiança para que seja feito a revisão preventiva da suspensão do veículo, por questão de segurança. Suspensão, chassi, terminal, pivô, bandeja e amortecedores. Tudo você deve levar em consideração para a segurança sua e da sua família. Por isso, se você vê barulho estranho, sentir que o carro está com dificuldade para dirigir, procure uma oficina com urgência e peça para que o mecânico de sua confiança revise a suspensão do seu veículo. No entanto, em geral, os amortecedores se desgastam tão gradualmente que os efeitos negativos, como a redução na precisão da dirigibilidade, desempenho de parada e ou estabilidade do veículo, podem não ser facilmente reconhecíveis em condições normais de direção. E tem mais, amortecedores desgastados podem afetar negativamente o conforto do passageiro, aumentar os desgastes dos pneus, alinhamento dinâmico das rodas, vida útil dos freios e durabilidade de outras partes do chassi. E para evitar problemas, a principal recomendação é realizar a inspeção preventivamente da suspensão a cada 10.000 quilômetros. Eu vou aproveitar para agradecer a você que acompanha nossos vídeos e compartilha em suas redes sociais. E tem mais, fizemos uma série de 3 vídeos falando sobre a suspensão do veículo. O primeiro, suspensão, o segundo, amortecedores, e terminamos hoje falando do triângulo da segurança. Então, quer conhecer mais da suspensão, de como o automóvel funciona? Pode voltar e acompanhar esses 3 vídeos que mostramos aqui no canal de vídeos do portal Mecânico Online, o Auto Especialista. Bispo, dando agora sequência na questão de segurança aí, né? Que é tão falado e tão temido pneus. Então, como disse o nosso amigo Lupatini, é um dos itens mais importantes na segurança. Ele que segura o carro, em conjunto com amortecedor e suspensão. Mas a importância do pneu, né? Por isso que ele tem que estar em estado bom de uso, tem que estar calibrado. Ele não só ajuda no desempenho, na economia, mas também na segurança das curvas, que é o mais importante, e pista molhada também, né? Quanto mais novo ele estiver, mais gripe você vai ter na pista. E agora mais um breve intervalo e na volta o nosso quadro Papo de Pista com Rafael Lupatini. Não saia daí! O programa Automania tem o apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo aos 0 acidentes. Dirigir um caminhão é sobre sair de um ponto A e chegar a um ponto B. Mas não é só isso. O que realmente importa acontece entre a chegada e a partida. As horas acordado, enquanto os outros dormem. A saudade que aperta o peito, os pequenos detalhes e os grandes também. Porque a vida não acontece na partida ou na chegada. A vida acontece na estrada e vai continuar acontecendo. Volvo Caminhões. Nossa evolução é por você. A CCV Chevrolet, no Trevo do Tarumã, tem tudo para você sair de carro novo. Taxa zero, bônus especial, super avaliação e centenas de seminovos multimarcas com condições especiais. CCV, no Trevo do Tarumã, a líder em vendas Chevrolet. Vou listar 5 motivos para você comprar a nova parabólica digital da Vivências para a sua casa. 1. Você ficará livre de qualquer mensalidade para o resto da vida. Sempre. 2. São mais de 60 canais gratuitos com sua programação nacional e regional, incluindo TV Aparecida, Rede Vida e Canção Nova. 3.
Sinal digital de alta qualidade de som e imagem compatível com televisores de tubo e tela plana. 4. 1 ano de garantia com troca expressa. Se qualquer peça quebrar, você recebe um aparelho novinho. 5. Não precisa gastar sua internet para se divertir com a sua família. Ah, presta atenção. Vou dar mais um motivo de brinde. É Vivências TV Sat, a nova parabólica digital que eu recomendo e que todo brasileiro confia há mais de 27 anos, atuando nesse mercado de tecnologia via satélite. Vivências, tecnologia e cuidado para a sua casa. Salve, amigos da Velocidade! Ótima tarde pra vocês. Eu tô aqui hoje, Bispo, com um cara especial. Deixa eu te cumprimentar. Como é que você tá? Boa tarde. Tudo bem? 10, tudo bem? Você é um grande amigo de longa data. Felipe Pinheiro, o pessoal das antigas do kart sabe quem é. Filho do Zé Pinheiro. Sobrinho do Márcio Neves. Cara, amigo nosso aí das antigas. Mas hoje ele vem trazer uma novidade aqui bem interessante, sabe, Bispo? Eu conheci ele como Pinheirinho. Pinheirinho? Agora Pinheirinho. Tá Pinheirão. Então, Pinheirão. O Pinheirinho hoje é o pai, né? É, exato. Passou faz um tempo já. O Zé Miudinho, né? É. Felipe tá trazendo para nós aqui, Bispo, o pessoal de casa, uma das modalidades que mais crescem dentro e que figuram no meio automobilístico em geral, que é o automobilismo virtual, né, Felipe? Exato. E com muita novidade, cara, eu tô observando as coisas aqui. Isso aqui é um volante virtual, pessoal. Vou pegar na mão aqui, depois o Felipe vai mostrar. Muito similar ao de competição mesmo, né? Olha só, vocês veem na TV lá na Fórmula 1 alguma diferença? Eu não consigo enxergar quase nenhuma. Até vamos cuidar aqui. Mas assim, ó, Bispo, que ele vem me falando aqui nos bastidores a respeito de telemetria, a respeito de ajuste, a respeito de posicionamento dentro do simulador, as pistas, gráficos e uma série de informações que ele mesmo vai poder falar para vocês, cara, é fora do normal. Eu acredito assim, ó, que a tendência natural no automobilismo hoje, o piloto que não tem essas informações aqui tá perdendo e tá perdendo muito. É isso aí mesmo? É isso mesmo. Deixa eu só complementar essa tua abertura. O que a gente tem notado é que o que começou com uma brincadeira virou tão profissional quanto o automobilismo. Hoje, os pilotos de Fórmula 1, de Le Mans, eles treinam no trajeto com o carro, tem as reações, sabe o que fazer. Sim. Né? E agora, com o que ele vai explicar pra gente aqui, vocês vão ver, até a telemetria é muito perfeita, né? Sim, exatamente. Agora, com a palavra, nosso amigo. Valeu, obrigado. Antes de cumprimentar todos que estão assistindo, né? Meus dois amigos aí me viram quando eu era Pinheirinho ainda, né? Ele era Pinheirinho. Agora eu cresci um pouco. Mas também antes dar o parabéns para vocês, porque essa iniciativa de vocês estarem divulgando automobilismo e tal é muito importante. Eu vejo você nos programas, o Bispo também comentando, o quanto a gente tem sofrido, né? Para manter o automobilismo aí vivo no nosso estado, no país. A gente está numa situação em que não temos pilotos brasileiros na Fórmula 1, que é muito importante. E se cada um de nós fizer um pouquinho, a gente consegue, né, voltar a ter o nível que a gente tinha aí no passado. Eu, o Bispo, a Sharon, que está ali nos bastidores, nós temos uma grande esperança que isso ainda vai mudar, vai reverter. E acredito eu também que todos acredito. Os pilotos, né? Sim. Inclusive você hoje virtual, mas na década de 90 e na década de 2000, um grande piloto de kart, você vai contar um pouquinho depois, mas eu queria que você desse uma introdução, Felipe, bem bacana lá pro pessoal de casa. Nós temos uma imagem de um onboard lá dentro, lá no nosso telão. Como é real, né? A gente chegou num nível agora em que já não tem mais como você dizer, porque agora é só uma brincadeira, é algo para as pessoas se divertirem e tal. A gente está realmente numa fase no automobilismo virtual, como a gente chama, que é realmente uma simulação. Então você tem vários parâmetros que fazem com que você tenha uma resposta do carro, tanto na parte de ajuste quanto de pilotagem, a parte da pista, o clima e tudo mais,
muito, muito perto do real. A gente, como a gente estava até conversando antes também, né? Tem uma barreira que a gente nunca vai superar, que é a das forças G, né? Você está parado ali. Tem alguns sistemas que a gente chama de motion, que são atuadores que fazem com que a plataforma do simulador se mexa, mas não aquela força G que a gente sente, né? Fazer uma curva de alta, isso nunca Ainda vai tá longe de acontecer. chegar, A gente ainda vai ter que ter umas descobertas científicas aí bem avançadas para talvez conseguir obter isso no simulador, né? Mas fora isso, toda a parte da pilotagem e da engenharia, você já consegue trabalhar nesses simuladores que a gente tem aí no automobilismo virtual, que a gente diz, né? Temos aí plataformas como o R-Factor, que eu estava comentando para você, o iRacing, que é esse que está passando aí no replay, né? Temos o Automobilista também, que é inclusive uma plataforma brasileira do Rio Grande do Sul. E eles todos são baseados em física realmente muito realista. Então você tem tanta capacidade de o piloto aprender a pilotar, conhecer uma pista, as reações do carro, sentir, aprender a interpretar o que o carro está fazendo. Esse carro está sendo mais de traseira, mais de frente, o que eu preciso fazer aqui? E trabalhar na parte de engenharia também, que é a parte de ajuste, que até o Bispo estava comentando, né, que tem uma imagem dos gráficos que eu enviei para ele. Nós usamos o Motec, que é um software que é utilizado para carros reais. A única diferença é que a gente não tem os sensores, né? São dados que são enviados do simulador para o software de telemetria e você consegue analisar esses gráficos e a partir disso fazer alterações no carro. Então, você hoje consegue desenvolver um piloto e um engenheiro também dentro do automobilismo virtual com uma fração do custo, né? Acho que isso é uma coisa também que é muito interessante. Interessante, né? Você veja só, Bispo, hoje no automobilismo nacional, vamos dizer assim, eu não tenho nenhuma categoria aqui dentro do país que tenha telemetria propriamente dita. O que é a telemetria propriamente dita? Telemetria propriamente dita é você fazer a alteração do carro em tempo real. Isso se chama telemetria. Sim, é verdade. Certo? A gente costuma dizer telemetria para os dados, né? Mas a telemetria mesmo é aquilo que está sendo recebido nos boxes enquanto o carro está em tempo pista. real. E não tão somente aquela que lê o que o piloto fez para tentar acertar uma coisa ou outra. Então, que a gente vê. Aí a gente já vê. Então existe esse diferencial que eu quero passar para o pessoal de casa. Existe daí aquisição de dados. Por exemplo, vamos lá no princípio. O kart. O kart, eu tenho lá um relógio. Aí Micron. E até de repente algum outro aí chinês que tem aí no meio do caminho que a gente não sabe. E enquanto o piloto está dentro da pista, ele está coletando aqueles dados. Tempo de volta, você pode dividir em 3, 4, 5, 6, 10 parciais, fazer o somatório, ele te dá a volta ideal, que você viraria se você tivesse acertado todo o percurso, né? Entrada e saída de curva, enfim, várias situações lá. Quando eu paro no box para fazer uma manutenção, eu aproveito esse tempo, recolho aquelas informações e vejo onde eu estou acertando e estou errando. É uma forma de telemetria? Sim, é uma forma de telemetria, mas mais aquisição de dados. Então hoje trabalha-se assim, categorias de turismo, estoque, a própria NASCAR Brasil, HB20 brasileiro de turismo, até os regionais, todo mundo já está, inclusive existe até programa em celular que consegue fazer isso, tá? E não, eu vi a tua cara, mas não sei se você tem coisa bem perfeita, viu? Não, eu imagino, porque funciona. Na verdade eu tenho um outro lado que é fora do automobilismo, que eu trabalhei muitos anos com fotografia. E na época da faculdade, quando eu estava estudando em publicidade, eu desenvolvi projetos de fotografia panorâmica. Naquela época, era algo que, assim, para você fazer uma panorâmica, eram horas no Photoshop. Hoje em dia, com o celular, qualquer pessoa só pega virando, e escaneia o ambiente. Existem tá vários. Muito evoluído. Vou te dar um exemplo, Race Chrono. Então, na 2015, estamos ficando velho, mas não vamos contar, né? Não entrega. Não entrega, né? Em 2015, 2016, eu tinha comprado um relógio AIN Sol, era uma novidade no mercado, e senti um pouco de dificuldade em trabalhar com ele até então. Aí descobri um tal de Race Chrono no celular,
que me dava praticamente tudo que o meu relógio me dava gratuitamente, tá? E a aquisição de dados bem legal, assim, a variante de tempo, só para você ter uma ideia, Felipe, era 1/10 via GPS, então dava uma boa base ali para você fazer a meia cancha no ajuste, vendo onde é que estava freando e tal. Não tão preciso como um relógio que você vai lá e coloca sensor. E eu acredito que no virtual a coisa é muito mais evoluída do que o que a gente está falando aqui. Vai variar de plataforma, né, de simulador para simulador, mas para você ter uma ideia, os dados de telemetria mesmo, mais básicos, como por exemplo a posição dos pedais, do volante e tudo mais, a gente tem acesso dentro do carro. Enquanto você está pilotando, você consegue observar, e você tem gráficos que são gerados que te mostram, por exemplo, você consegue ver lá um perfil de freada, né? Então, você tem perfis diferentes dependendo do carro, se o carro é um GT, se é um Fórmula, e você tem perfis diferentes de gráficos. Você consegue ali, enquanto você está fazendo a freada, ver se você está fazendo a aplicação do freio correto. Ele aparece no painel ali. São overlays que a gente chama, né? São telinhas que aparecem na frente da imagem, como por exemplo ali estava mostrando uma câmera on-board, né? Como você vê na transmissão ali, por exemplo, a tabela de posições e tudo, você vê essas coisas, essas informações embaixo na tela. no painel. Legal. Exatamente. Então, por exemplo, assim, ó, para ficar mais claro pro pessoal lá de casa, o Felipe está dizendo o seguinte: eu preciso frear no 100, então eu tenho uma curva e tá me posicionando a placa lá, 150, 100, 50 metros. Eu tenho que frear exatamente no 100 e tenho que ficar um tempo de pedal no freio ali e pressão de 80% por 2 segundos. Vamos pensar assim. Se eu frear e carregar mais no freio, que a gente fala, eu estou freando errado porque eu tô tirando mais velocidade. Ou se eu começo a frear antes, eu também estou tirando velocidade. Sim. Então, essas informações vão refinar a minha pilotagem. Exato. Que é o que a gente usa na vida real. Exato. E é isso que é algo interessante também, que é essa parte mais refinada da técnica de pilotagem, é algo que você consegue fazer muito bem dentro de um simulador, sem ter o custo de você estar na pista, com reações muito, muito, muito realistas. Então você vai treinar, por exemplo, uma freada, né? O que você estava explicando, de quanto você precisa colocar de pressão no freio, conforme você vai entrando na curva, o trail braking que a gente fala, né? Que é você ir tirando o pé do freio, diminuindo a pressão para entrar na curva. Tudo isso você consegue tranquilamente treinar num simulador e você indo para a pista, você vai conseguir aplicar isso muito perto. Você estava contando uma história aí que você tomou um susto, mas Era isso que eu ia falar. Aí você também tem que ter, né, uma noção de que tem certos erros, né, no software. Então, quando você vai para a pista, você precisa ter consciência de que pode ser que tenha algum parâmetro ali que não está igual. A gente estava falando, né, Felipe, agora há pouco aqui nos bastidores, não sei se você chegou a pegar, Bispo. A grande vantagem de toda essa parafernália moderna dentro da tua casa é que se acontecer que nem aconteceu comigo, você aperta o ESC e eu saio com o carro zero do box. E lá, na hora que eu fui fazer a curva igual eu fazia no simulador, que eu virei o volante e ele só entortou assim, foi embora de frente, tinha a valeta ali, a sorte é que eu consegui desviar da valeta, porque se calça na valeta ia capotar. Não tem ESC para recomeçar e o carro ia voltar todo ferrado. Mas isso também faz parte, envolve as técnicas digamos assim, os processos que você vai aplicar no seu treinamento. Porque existe até uma outra coisa que a gente estava conversando ali, uma diferença entre o real e o virtual, que é você tá no virtual, bateu, você dá ESC, você volta pro box, o carro novo. Na pista, você tem lá, você pode se machucar, você pode... risco assumido, né? Exatamente, tem o dano material e tal, né? Então, são abordagens diferentes, mas essas são as coisas interessantes também que vão começando conforme o automobilismo virtual vai evoluindo, os pilotos vão se profissionalizando mais, eles vão percebendo que não dá para ir na loucura. Às vezes tem um fluxo ali de progressão que você tem que ter para que você consiga evoluir mais rápido também. Eu enxergo essa situação toda como muito salutar para o automobilismo real. Porque a partir do momento que você aprende a desenvolver esse fluxo, né?
vou frear um pouquinho aqui, vou frear um pouquinho mais dentro, vou frear um pouquinho mais dentro, eu consigo trabalhar lá com o menor risco. Exato. Né? Porque eu já tenho uma base. O que eu acho muito legal do simulador é o seguinte, eu vou correr lá em Spa-Francorchamps, não conheço, certo? Eu treinei 30, 40, 50 dias antes da prova, eu tenho uma base do traçado, eu tenho a ideia da lei da compensação, na lei da física, Sim. se eu entrar mais fechado eu vou sair mais fechado, se eu entrar mais aberto eu vou sair mais aberto, mais adiante, posicionamento, cambiada, Sim. tudo isso. Né? As pistas, elas são, hoje dá para se dizer, absolutamente perfeitas. Você tem um processo de escaneamento a laser que é feito. Então, todas, por exemplo, lá, a gente está vendo a realidade no que você vídeo fala, ali, né? a pista de Le Mans, né? Essa pista que você está vendo aí, que é uma imagem virtual, é a gente ali no simulador, mas para você ter o simulador lá, o software, quando o pessoal estava desenvolvendo, teve um equipamento que eles levaram lá para Le Mans, que é um escaneamento a laser, que tem a precisão do milímetro. Então, se você tem uma trinca no asfalto, quando você passa em cima no real, você sente no volante. Tudo isso influencia. E aí são camadas em cima de camadas. Você tem o escaneamento a laser, daí você tem uma camada de GPS, daí você tem a parte de topografia, e tudo isso vai sendo aplicado para que você tenha uma pista. As pistas, elas são absolutamente perfeitas no milímetro, inclusive o que está fora da pista. Então, quando eu corria, não tinha simulador ainda dessa forma. Mas eu já ouvi vários relatos de pilotos virtuais que foram ter a experiência de andar na mesma pista que treinou no simulador, na pista real. E o relato normalmente é esse. Fala, nossa, eu sentei e já me senti confortável. Porque parecia que eu já conhecia o lugar, eu já tinha estado lá. Na verdade, já estava, Exato, já esteve de lá. uma forma virtual, Uma e forma com uma virtual. precisão milimétrica. Então, você pode ter certeza que aquela cambagem na curva, a altura da zebra, qual é a quantidade de aderência que você tem no asfalto, se ele é um asfalto mais abrasivo, se ele é mais escorregadio, tudo isso no simulador você já consegue perceber sem ter andado na pista real. E já sabe as reações do carro também. Também, sim. E como o Lupatini falou um pouquinho antes aí, o piloto que nunca andou nessa pista, quando ele treinar no simulador, ele vai pra pista, ele não vai ser tão cru assim, né? Não, cara, ele já vai estar, né, Bispo? Ele vai estar familiarizado, essa é a palavra. Exato. Igual Daí, como você igual falou minha aí, cadeira eu já aqui, ó. tive aqui, já- Você tá familiarizado com a minha cadeira? Você tá familiarizado com a minha cadeira? Olha o barulho igualzinho do simulador. Agora parou, só pra você Agora lembrar, parou. Vamos ver se a gente consegue uma cadeira virtual pro próximo programa. Brincadeira à parte, a coisa na minha cabeça, como piloto, funciona assim. Quanto mais contato, independentemente de real ou virtual, em determinada pista que vou praticar a minha corrida, o meu treino, melhor. Sim. Melhor. O meu pai, quando eu era criança, costumava me dizer que são as horas de voo, né? Você precisa estar na pista, você precisa estar treinando, precisa estar errando. Isso. E para que você possa ir se desenvolvendo. Quanto mais você andar, mais rápido o negócio vai funcionar. Então, você vai ser um piloto mais rápido. E depois que você vai entender, né? Por que tantos treinos livres, né? Treino livre, 1, 2, 3 pelo menos, né? Até mesmo na Fórmula 1. 3, Hoje, né? As categorias hoje, grande parte delas não te permite o uso do carro exatamente igual para treinar. Você não consegue pegar um Fórmula 1 e ir para a pista treinar longe. É limitadíssimo. Não, é limitado. A estoque está limitada. A turismo ainda a gente tem alguma liberdade, tá? Mas também tendência natural é que isso pare de acontecer. Então você tem essa sessão de treinos livres. Agora pense assim, no somatório. Eu monto uma estrutura de box e dentro da minha estrutura de box eu tenho um simulador, como algumas equipes já têm. Sim. Então naquele intervalo de tempo que você ainda não pode treinar, você está lá treinando. Sim. E a Fórmula 1, pra gente pegar aí, que é o topo, né? O trabalho que é feito hoje em simulador é algo assim que a gente já estava até comentando, a maioria das pessoas não sabe, mas enquanto os pilotos estão ali sexta, sábado e domingo na pista treinando, existe um simulador na fábrica das equipes com um piloto contratado para ser piloto do simulador da Ferrari, da Mercedes, da Williams. E esse piloto trabalha em conjunto com os engenheiros na fábrica e com os engenheiros em pista
para ajudar o piloto a desenvolver o setup. E isso acontece constantemente. Então, você tem lá, por exemplo, na buscar o melhor sexta-feira... acerto, né? Isso. Você tem lá, por exemplo, na sexta-feira o treino livre 1. Não é só o Verstappen que está no carro ali na pista. Tem um outro piloto lá na fábrica andando simultaneamente, ajudando a engenharia a descobrir qual é o melhor setup para o carro dele naquele final de semana. Legal. Pressão de pneu, pressão de amortecedor, pressão de barra de torção, aerodinâmica, a regulagem de asa traseira, regulagem de asa dianteira, sim, apêndice aerodinâmico. Sim. Você vê, cara, que coisa... Não é só sentar e acelerar. Não é. E aqui eu acho que tem um ponto interessante para as pessoas que estão acompanhando a gente, com certeza muitos pilotos, né? Se darem conta que isso é uma ferramenta poderosíssima para que a gente consiga até mesmo, digamos assim, dar continuidade com o automobilismo. Porque essas limitações todas que a gente tem em pista, elas se dão por custo, né? Então, quando você tem um investimento nessa parte de simulação, você tem você amplia muito a possibilidade de você fazer esse desenvolvimento e ter o melhor resultado muito maior, pista. Exato. Porque além de tudo, o que você pode mesclar com isso, Bispo? Só para você entender como vai abrangendo. Esse piloto virtual, ele pode estar fazendo um trabalho físico, o piloto, ou vamos dizer assim, o piloto real, que utiliza, vamos explicar melhor, o piloto real que utiliza o simulador como forma de treinamento, ele pode estar fazendo a parte física, terminou a parte física, ele vai fazer a parte de treinamento lá no simulador, com macacão, capacete, luva, toda a indumentária dele, prendendo com elásticos, prendendo com carga, trabalhando fortalecimento do pescoço, braço. Sim. Cara, só vem somar, né, Felipe? Exato. E tem... Eu cheguei e perguntei para você, lembra que eu recebi uma matéria hoje da Nissan, que ela tem a equipe de simuladores, né, que trabalha nos simuladores, para os carros de Fórmula E. Mas é uma matéria que eu quero ver se eu conseguir vídeo, eu vou trazer para a gente passar aqui para o pessoal. Se você for pegar as categorias mais de topo que a gente tem hoje no automobilismo, então vamos lá, partindo da Fórmula 1, indo um pouco lá para os Estados Unidos, para uma Fórmula Indy, uma Fórmula E, os campeonatos, por exemplo, a WEC, né, que a gente está mostrando ali os protótipos, GT3, essas categorias maiores, você pode ter certeza que não há uma equipe que não está fazendo um trabalho de simulador em paralelo com o que está acontecendo em pista. Real. Porque é fundamental isso hoje em dia, tanto para o piloto quanto para a engenharia, o volume de dados que você consegue obter para poder analisar e poder chegar à conclusão de um direcionamento de setup e tudo mais, né? Tem a parte física também que você estava mencionando, uma coisa interessante, até esse aqui é um volante de uma empresa chamada Pro Racing. É brasileira, qualidade extrema mesmo. Isso aqui tem um motor atrás que é o que transfere as forças do simulador para você. Você tem motores hoje com 22, 23, 25 Nm de força, que é basicamente você pegar um Fórmula antigo... O peso de um pneu slick largo, como esse da nossa mesa aí no chão. É impressionante. Então, tem mais esse aspecto físico. Muitas pessoas em casa que estão acostumadas com o simulador conhecem o saudoso Logitech, né? O G27, que você falou que você já teve. Eu comecei com o G29 e aquilo lá são 3 Nm de força. Já era pesadinho. Mas é uma coisa que você tem que tocar na ponta dos dedos, né? Aqui, se você não segurar o volante, existe risco. Eu já vi pilotos quebrarem o pulso numa batida. Então, o mesmo procedimento de quando você vai sofrer, você vê que está chegando o muro, o piloto tira a mão para evitar que ele tenha aí alguma fratura na mão, dedo, alguma coisa assim, porque é a mesma força que você teria num carro real, você vai ter também no simulador hoje. Cara, impressionante. Felipe, preciso te perguntar isso, nosso tempo já está... O meu diretor, o João, ali, ele já fica mexendo os dedinhos, né, Bispo? Já é um sinal. Né? Já é praxe nosso aqui. Como é que estão os campeonatos dessas situações virtuais aí? O Brasil hoje, né, a gente pode dizer aí que você tem diariamente dezenas de campeonatos acontecendo simultaneamente. É um cenário que realmente está assim, vibrante.
Tem campeonatos grandes, campeonatos com premiação, tem campeonatos com transmissão por canais no YouTube de grandes redes de televisão e pilotos também se destacando. Então a gente tem pilotos aí de nível mundial. Eu posso citar alguns exemplos, até um piloto que começou meio comigo, que chama Jeff Diazzi, hoje ele é piloto da Porsche. Ele começou andando com a gente no simulador. Mas hoje ele é piloto da Porsche virtual ou real? Real. Então, há uma pergunta que não quer calar. Exato. Eu vou conseguir extrair de dentro do mundo virtual um piloto em ótima performance na vida real? Isso já é uma realidade há muitos anos. Nós temos muitos e muitos exemplos ao redor do mundo que eu poderia dizer para você aí de pilotos que estão sendo extremamente bem-sucedidos. Então eu poderia pegar aí, por exemplo, na NASCAR a gente tem o William Byron, que é um piloto que está disputando o campeonato esse ano e em anos anteriores ele tem realmente tido desempenho excelente. Ele teve uma experiência naqueles carrinhos de oval que eles têm lá nos Estados Unidos, mas ele realmente alavancou a carreira dele dentro do iRacing, que é esse simulador que a gente está vendo ali. Né? Shane Bulakbasi, que é um piloto turco que andou junto com o Enzo ano passado na Quase Fórmula 2. que eu te pergunto se isso era de comer. Que nome complicado, hein? É turco, né? Então, é um piloto que também, ele ganhou um campeonato oficial da Fórmula 1, ele foi contratado pelo Fernando Alonso e parou na Fórmula 2. Ele não se adaptou muito bem ali nos Fórmulas, mas ele está andando de GT3. Tem um piloto chamado Jimmy Broadbent, que é um piloto, ele é um youtuber que faz conteúdo de simulador e ele é contratado da fábrica Praga de protótipos. Praga trabalha também desde chassi de kart, né? Isso, até exato. protótipos, é muito sim, forte, né? Exato. Fora do Brasil é muito forte, tem uma expressão muito grande. Na Inglaterra ele corre com essa marca. Aí aqui no Brasil nós temos, por exemplo, o Jeff Diazzi, que eu citei, né, já. Uhum. O Felipe Pinheiro, né? Esse ainda não foi pro Real de volta, né? Mas... Tá na hora, né, Felipe? E aí tem, por exemplo, o Gustavo Ariel hoje, que ele tá ranqueado entre os melhores do mundo. E ele está andando junto com o Tony Canaan, que tem uma equipe muito legal também. Ele está fazendo um trabalho, assim, bem avançado de automobilismo virtual. E o Gustavo Ariel, eu acredito que em poucos anos aí a gente vai estar vendo ele numa Stock Car, numa categoria de GT3 no exterior, andando em alguma coisa nos Estados Unidos. Ele tem talento suficiente para isso e tem ali o suporte de um cara que tem, né, toda a fama. Então... Que legal. Você explicou pra gente tudo como funciona, onde é que anda. Agora conta você. Você anda em qual campeonato? Esse troféu aqui você ganhou onde? Então, Conta esse aí. foi o meu primeiro troféu de campeão. Um campeonato de GT3, estava correndo com uma BMW M4 GT3 e na categoria Pro AM tem essas divisões, né? Igual no Real. Igual, a mesma Igual coisa. No Real. E ano passado eu fui campeão na GT3 na liga F1BC, que é uma das maiores ligas que a gente tem aí no Brasil hoje, né? Eu diria que tem em torno de umas 4 que são as grandes mesmo, né? Então você teria a F1BC, a Racing Brasil, a Virtual Challenge e tem aí, por exemplo, a Racers AV e tal. Tem algumas ligas que realmente estão crescendo muito e essa é uma delas, né? Eu participo hoje de campeonatos de Indy na F1BC e a Virtual Challenge está fazendo uma coisa muito legal, que é pegar um carro clássico, que é o Lotus 79, que é o primeiro carro de efeito solo, né? Que é a tecnologia que a gente tem hoje na Fórmula 1. Pegou esse carro antigo e a gente colocou esse carro em ovais para andar de oval com Fórmula 1. Então, essa é uma outra coisa muito legal do automobilismo virtual, né? Que são tanto essas possibilidades de mescla, combinações, né? Que são coisas que você não imaginaria no real, quanto a possibilidade de você saber qual é a experiência de pilotar um Lotus 79. Muito legal. Ou uma pista que não existe mais. A gente tem esse escaneamento da pista daqui de Curitiba. Então você, hoje, quando você sentir saudade de andar lá, você pode ir no simulador e pilotar. No virtual não está morto. É verdade. Não tá, exato.
Mas essa matéria aqui, ela pode render mais coisas. A gente pode um dia lá no simulador dele gravar, fazer imagem e ele explicar isso aqui, a pista tal, estamos andando desse carro tal. Isso, né? que eu ia falar, Vamos porque 40 minutos aqui eu não consigo muito explorar rápido, nada do teu conhecimento para passar pro pessoal, mas é um assunto que interessa demais pro pessoal de casa, então vou estender o convite. Com certeza. Retorna. Sempre que vocês quiserem. Vem contar um pouquinho do que está acontecendo no virtual, nos campeonatos. É muito legal. Nós vamos fazer isso, diferente, né? nós vamos lá na casa Não, dele. eu quero experimentar o simulador dele. Sim. Felipe é meu amigo de longa Só data, não eu não vai preciso nem ficar perguntar apertando o se eu ESC posso toda ir, hora eu lá, estou né? indo e Exato. vou. Ei, Felipe, você não vai ficar apertando o ESC toda hora. né? Vai O devagar, carro não novo, vai igual carro você novo. quis fazer lá no final da reta. Não, prometo, vou cuidar. Então tá bom. Tá? Pessoal, nosso tempo se foi. Foi muito agradável a presença do Felipe aqui com a gente. Felipe, Obrigado. puta, cara, muito obrigado, foi um prazer Imagina, que enorme ter você aqui. Sempre que vocês quiserem, estarei aí. Você viu que é um papo de pista, né? Sim, é assim que a gente gosta. Até palavrão a gente fala, né? Briga com a cadeira. Aqui é um papo de pista, a gente tá dentro do box batendo papo. Volte novamente, tá? Ok. Traga mais informações para nós Claro. no mundo virtual. Se o pessoal quiser falar com você em casa, eu sei que você é um cara bem receptivo, gosta de conversar com todo mundo. Qual que é a tua rede social? Se você quiser conversar comigo, né, nós temos uma equipe, chama Projeto Raso Gear One. A Gear One é uma empresa que nós estamos desenvolvendo focada em automobilismo virtual. E nós temos um site que é gearone, com o numeral 1.gg, e nas redes sociais, gearone.gg. Então no Instagram é só ir lá, gearone.gg ou gearone.gg, depende no Facebook e no Instagram, às vezes tem que mudar um pouquinho. Mas a gente tá lá, tá no Facebook, tá no Instagram, tá no Twitter também, é só E o teu procurar pessoal pela no Gear One. Instagram? @? Felipe Pinheiro. Felipe Pinheiro. Sim. Então, pessoal, ficou difícil de entender aí os ingleses do Felipe? Vai lá e procura ele no pessoal dele mesmo, lá no @Felipe Pinheiro. Ele é um cara muito bacana e vai ter muito prazer em poder passar informações e mostrar para vocês a empresa deles do mundo virtual no automobilismo. Bispo, vamos ficando por aqui, né? Foi show, né, Bispo? Mais um. Mas Mais passou um. muito rápido. Muito rápido, Mas né? quando o conteúdo Essa é aqui bom, foi né? bom? Então tá bom. Queria só, se puder, mandar um abraço aí para os meus Mande, companheiros de mande, equipe, mande, o por Sérgio favor. Vida e o Newton Banhe. São aí os outros dois pilotos que em conjunto Só a um gente pouquinho. está desenvolvendo. Só um pouquinho. O Sérgio Vida é aquele Sérgio Vida Sérgio que eu conheço? Vida, inclusive, eu acho aquele que você cara tinha que que chamar andou... ele aqui. Ah, a gente chama, né? Andou na Sabe Stock quem é o Car. Sérgio Vida, né? O Sérgio Vida é um cara especial demais. Ele teve Sim. um problema, ele tem uma deficiência, ele não tem o movimento das pernas. Já correu Mas de é aquele kart. que andava de kart? Isso. Já Ah, correu eu de sei quem é, kart. eu sei quem é. Já correu na Stock Car. É um cara andou de Fórmula. fantástico, já andou de Fórmula. Ele explorou todo mundo Sim. da velocidade real e agora tá lá no virtual. Esse homem é incrível. Fora de série, né? Ele é incrível. Sérgio, tá convidado, tá? Venha. Da próxima vez que o Felipe vier, por favor, sua Vamos presença contar é a tua importante. história aqui. Pessoal, hoje nós vamos ficando por aqui. Mais domingo que vem tem mais. Vocês não podem perder. Até mais. Até mais. O programa Automania tem o apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo aos 0 acidentes.